Magnetismo, tá? Foi um estudo, né, que começou a ocorrer na Grécia Antiga, nessa regiãozinha aqui mais ou menos, tá? Numa região denominada, veja aqui, olha, como Magnésia, tá? Os antigos senhores, quando estavam caminhando com uma bengala, e na ponta daquela bengala tinha uma... Aqui, calma aí. Aqui, agora sim, vamos lá. Na ponta daquela bengala, assim, o cara tá andando com uma bengala e na ponta da bengala tinha um pedaço de ferro, né, para evitar que aquele cajado, aquela bengala de madeira se deteriorasse, trava-língua, perdão, com facilidade. Ele colocava um metal naquela ponta, né, e ficava ali andando, tá, pelo seu trajeto, enfim. E aí eles percebiam, tá, que algumas pedras atraíam, tá, essa bengala, tá ali a bengala na ponta dela, o metal, e ela era atraída, tá, por aquelas pedras. Essas pedras são hoje o que a gente chama de ímãs naturais, tá? Opa, deixa eu fechar isso aqui. Aqui, beleza? São ímãs naturais, tá? Que são minerais que sofrem essa... Opa, travou meu computador. Alô, alô, agora voltou. Vamos lá. Você tá me ouvindo ainda? Me vendo? Deu uma pipocada aqui. Quando ligo a câmera, acho que... Para, deixa eu tirar isso aqui. Aí, agora foi. E aí, enfim, essas pedras, elas eram atraídas por esse tipo de material, tá bom? Essas pedras, né, que são enzimas naturais. E aí, essas pedras, elas sempre vão ser divididas, tá, em dois polos. Tá? A gente sempre vai ter um polo chamado de norte e um polo chamado de sul. A gente terá sempre o dipolo magnético. Todo ímã vai sempre possuir esse dipolo magnético, tá? Um lado chamado de polo norte, o outro lado chamado de polo sul. Tá? Esses nomes, a gente poderia colocar qualquer outro nome, né? Positivo, negativo, enfim, qualquer nome. Eles colocaram esse nome, tá? Para dizer que todas as características que aconteciam com um lado aconteciam exatamente o oposto com o outro lado. Tá? É por isso que eles diferenciaram esses dois, tá bom? Se eu tentar aproximar esses dois ímãs, a gente irá verificar que um dos lados, quando são colocados, né, um ao encontro do outro, surge uma atração, e se eu virar um deles, a gente vai ter uma repulsão, tá? E aí a gente verifica que ímãs que possuem suas faces diferentes viradas entre si, norte, por exemplo, virado com sul, a gente vai ter uma atração, tá bom? Já se porventura a gente tiver aqui, né, ímãs com as faces iguais voltadas para si, a gente tem uma repulsão. Nossa amiga querendo entrar. Olá, boa tarde, tudo bom? A gente está trabalhando hoje no assunto de magnetismo, tá? E aí, continuando então, quando a gente tiver esses ímãs, né, de nomes iguais voltados para si, eles irão se repelir, tá? Então, norte com sul ou sul com norte se atrai, sul com sul ou norte com norte se repele. Essa é uma característica, tá, dos ímãs naturais. Perfeito? Então, polos iguais se repelem, polos diferentes se atraem, tá bom? Essa é uma característica que costuma aí cair em prova, assim como uma grande propriedade, né, dos ímãs, que é a inseparabilidade dos polos. Eu digo a você, tá, que aqui nos nossos exercícios, todas as vezes que a gente pegar um ímã e cortar ele, tá, em qualquer posição, a gente vai criar dois novos ímãs e cada um desses carinhas serão formados também por polo norte e polo sul, tá? Polo norte e polo sul. A gente não vai ter aqui, nessa quebra de ímãs, por exemplo, a gente não vai ter o monopolo magnético, tá? Deixa eu vir para cá. Se eu tiver, por exemplo, um ímã, vamos lá, escreve, escreve, não está escrevendo por quê? Calma aí, galera. Agora foi. Se eu tiver aqui um ímã
né, dividido ali em polo norte e polo sul. Se porventura eu quebrar esse carinha, tá? Digamos que seja no meio, eu vou criar aqui dois, né, pedaçozinhos e eu não vou ter aqui, por exemplo, só esse norte ou só esse sul, tá? Isso não existe, tá bom? A gente não tem o monopolo magnético, tá? Tá? A gente sempre vai ter o dipolo magnético, tá bom? Foi até aí? Então, quando eu tenho essa quebra, eu vou criar dois novos ímãs, cada um com polo norte e polo sul. E aí qual é, né, isso que cai em prova, qual é o lado norte e qual é o lado sul? Esse carinha aqui, mais à esquerda, né, esse lado mais à esquerda não é norte? Então desse carinha aqui que surge, o lado mais à esquerda é norte, tá bom? Esse outro carinha, o lado mais à direita dele é sul. Então o lado mais à direita aqui é sul. Perfeito? E aí, como a gente sempre tem que ter o dipolo magnético, se olhar esse ímã e esse lado é o lado norte, aqui é sul. Olhando para cima, se esse lado é o lado sul, aqui é norte. Então a gente teve aqui a criação de dois novos ímãs, cada um com o polo norte e o polo sul. Isso cai bastante nas nossas provinhas, tá? A IAR, por exemplo, gosta muito disso, tá bom? Dúvidas até agora? Tranquilo? Perfeito. Dando continuidade, então, aqui. Tranquilo, beleza. Dando continuidade, esses ímãs, tá? Se eu pegar esse ímã em formato de barra e colocar ele em cima de uma mesa que contém limalha de ferro, tá? Ferro ali em pó, por exemplo, a gente vai ter a formação, tá, dessa figura, mais ou menos, tá? Eu vou ter espécies, tá, de linhas que vão se deslocar de uma extremidade a outra do ímã, tá? Essas limalhas, né, elas vão se unir de tal forma que irão se formar essas linhas. Essas linhas a gente chama elas de linhas de indução. Aqui está a sua, né, representação, tá? Elas vão se formar unindo, tá, um lado ao outro. E a gente fala, tá? A gente adota um sentido para essas linhas, tá? A gente fala que elas estão saindo do lado norte e chegando no lado sul, tá bom? Então as linhas de indução, elas saem do norte e chegam no sul. Essas linhas, elas são formadas, né, por inúmeros pontos, tá? Então aqui, ó, a gente tem a espécie, né, de uma linha, tá, de indução, ela é formada por inúmeros, infinitos pontos, tá bom? Vários pontos juntos formam uma reta, uma linha, né, lá da nossa matemática. E se eu pegar uma reta tangente, tá, a essa linha de indução, eu vou ter aqui a representação do vetor campo magnético. Tá bom? Então se eu pegar aqui, ó, essa linha de indução aqui, ó, essa linha de indução, uma reta tangente a ela é o que a gente chama de vetor campo magnético e ele é dado pela letra B de bola. Show? Entenderam isso? Então a gente vai ter aqui o nosso ímã. Esse carinha, né, vai ser formado pelo lado norte e o lado sul. E nós teremos aqui, né, as linhas de indução saindo do norte e chegando no sul. Tá bom? Mais ou menos isso, né? Deixa eu fechar aqui. A gente fala que essas linhas estão saindo do norte e elas estão chegando no sul. Tá? Se eu pegar um ponto dessa linha aqui ou um ponto dessa linha aqui e tracejar uma reta tangente, a gente vai ter aqui, olha, o campo magnético. Tá bom? Isso que está acontecendo ali. Esse campo magnético, turma, é dado pela letrazinha B, tá? É um vetor. Se é vetor, ele possui módulo, direção e sentido, tá? Que são as características, né, vetoriais. Perfeito? Módulo, direção e sentido, né?
Show? No sistema internacional, a unidade, tá, do campo magnético é o Tesla. Perfeito? Tranquilo, galera? Até aí, dúvidas? Dando continuidade, todas as vezes que a gente tem, né, um campo, se eu colocar alguma grandeza que interaja com ele, eu vou ter uma força. Professor, não entendi. Exemplo, quando a gente tem um campo gravitacional, se eu estou aqui num local que exista um campo gravitacional, por exemplo, galera, aceleração da gravidade. Se eu coloquei um objeto que tem massa, né, a massa ela vai interagir com o campo gravitacional e eu vou ter aqui o surgimento da força, né, peso, né, da força gravitacional, né? Se eu estiver num local, turma, que tem campo elétrico, né? Tem aqui uma carga positiva que está gerando campo elétrico no espaço. Se eu colocar aqui uma partícula carregada, né, digamos que seja de sinal positivo também, eu irei, né, criar nessa partícula uma força, nesse caso elétrica, certo? Então se eu tenho campo elétrico na